Olá, gente, boa noite. Adoro quando vocês chegam já com um coraçãozinho. Oi, Daiane, minha amiga linda. Que bom que você está aqui. Boa noite, Cléris. Vamos ver se você participa mais hoje, tá? Na última live eu chamei pelo seu nome. Eu vou dar mais uns 2 minutinhos para chegar o pessoal, para que a gente possa começar a falar sobre um assunto que quem nunca, quem nunca sentiu ciúme? Quem nunca também viveu, né, sobre o refém do ciúme de alguém? Podem dizer agora, podem falar aí para mim. E aí, vocês são ciumentos? Como é que vocês se relacionam com o ciúme de vocês? Vocês admitem o ciúme? Hein? Como é que vocês procedem quando estão com ciúmes? Isso é uma coisa que todo mundo... Ah, Goroshi! E aí, Goroshi? Pô, finalmente você apareceu, hein, amigo? Numa live, hein? Olha! Goroshi é meu amigo aí, ó, de tempos. Ah, que bom! Já sei, ele dizendo que nunca sentiu, não sabe nem o que é isso. Ah. E você é bem cuidadoso, que eu sei. Você é uma pessoa assim, você é bem cuidadoso assim nas suas relações e tal. Ai, enfim. O Clério está dizendo que ele é um pouquinho ciumento, um pouquinho. Então tá, pelo menos está admitindo alguma coisa, né? Cristóvão está dizendo aqui que ele não é ciumento, que ele nem sabe o que é isso, desconhece essa palavra. Tem gente que fala essas coisas, sabe? Eu não sei. Pode ser verdade, né, gente? Ele sabe mais dele, né? Ele é quem sabe mais dele, mas tem gente que não conhece, assim, não sabe identificar o seu ciúme, tá? Mas pode ser que o meu amigo realmente não sinta. Não sei. Ah, Goroshi! É mesmo, que bom, porque assim, esconder o ciúme às vezes, é uma forma de controle, né? Mas é isso, a gente vai... A Daiane também está dizendo que não é ciumenta. Ai, gente, só um pouquinho. Daiane, se fosse com Marrone, hein? Bom, gente, é o seguinte, o ciúme, tá? Eu vou fazer uma introdução e depois a gente vai trocando algumas informações, vamos participando, para que seja tudo de acordo com o que vocês estão, assim, demandando, tá bom? Então, assim, a gente sabe que o ciúme é um sentimento normal, tá? Faz parte do humano. E como qualquer outro sentimento, qualquer outro tipo de afeto, se torna patológico de acordo com a frequência, com a intensidade, como que isso é direcionado. E com os danos que isso pode vir causar na sua vida ou na vida de terceiros. Então, tudo na vida fala sobre limites. Tudo. Nós não conseguimos, conseguimos, entre aspas, né? Mas não é saudável quando nós extrapolamos, muitas das vezes, em determinados sentimentos, porque aí nós tendemos a romper com os limites e a invadir a privacidade de outra pessoa, a individualidade, e com isso nós podemos nos tornar pessoas extremamente tóxicas.
Então eu vou fazer essa live para que a gente possa refletir em cima das nossas próprias atitudes, mas também das atitudes de outros para conosco. Então o ciúme, ele advém, né, ele é um sentimento assim de uma certa insegurança, de uma desconfiança, e ele traz assim como características uma sensação de traição e abandono. Percebe? Quando a gente começa a sentir ciúme de alguém, a gente sente medo de perder, a gente tem uma leve sensação de que está sendo traído e a gente tem uma sensação de que já podemos estar sendo abandonados. Isso que é o mais forte, né, quando se começa a ter ciúmes. Isso incomoda muito. Quando nós percebemos levemente esse ciúme e a gente detecta que de repente a gente pode estar ausente naquela relação, nesse momento, esse ciúme pode ser um alarme, pode ser funcionar como uma precaução. Então, tipo, puxa, sei lá, fiquei um tempão longe, viajando, a trabalho, afastado e etc. E de repente eu apareço e senti um ciúme ou outro. E aí eu me questiono, né, se isso guarda relação com alguma falta que eu possa também estar ali naquela relação e começo a projetar nessa relação ou no outro esse temor. Ou de repente eu estava muito afastada, quando eu retorno, o outro não está nem aí para mim. Então alguma coisa pode ter mudado na dinâmica dessa relação e eu começo a sentir esse vazio, essa falta de atenção com esses sinais de ciúme, como assim, né? Então, prestem atenção nessa dica, né? Porque é uma espécie de uma inteligência emocional, como hoje em dia muito se fala. É você poder estar analisando o teu sentimento em base das circunstâncias reais que possam estar naquele momento se configurando. Porém, o ciúme às vezes toma uma proporção que a autocrítica ela torna-se muito mais difícil. Então vamos lá, o ciúme ele apresenta essas características dessa insegurança, medo de perder, esse sentimento de estar sendo traído, estar sendo abandonado, mas ele pode ser simplesmente pontual, que é normal, como esse exemplo que eu acabei de dar, né, devido a alguma ausência de ambas as partes ou de uma das partes, e de repente você começa a ficar inseguro se aquela tua relação está realmente consistente ou não. Ou quando você pega alguma situação que possa te dar a entender alguma coisa e você sente aquele ciúme, mas logo, logo aquilo é esclarecido, é resolvido, é conversado e aquilo se acaba. Então isso é natural. Agora, existe o ciúme projetivo, né? Em que são pessoas que, na verdade, elas desejam a traição e, como não fazem, elas vivem com esse tormento de que o outro fará isso com elas a qualquer minuto. Então, esse é o ciúme projetivo. É quando você delega para o outro um desejo que, na realidade, é seu. E isso é muito comum quando trata-se, por exemplo, de pessoas que já têm um repertório de traição, porque tem pessoas que não têm, não conseguem estabelecer compromisso com uma única pessoa. Um dia nós poderemos falar sobre isso, que é um outro assunto à parte. Mas existem pessoas que não conseguem manter relações fiéis. Não conseguem. Existem pessoas que traem. É natural trair. Veja bem, não estou falando de relação aberta, não estou falando de uma relação em que há um acordo, né, de que as pessoas saiam com outras. Não. A pessoa mente para o outro. A pessoa convence o outro de que ela é fiel, mas não é. Essa pessoa, ela costuma também ter muito a sombra desse ciúme, porque ela pode fazer, mas o outro ela não permite.
Mas como ela faz, ela tem, ou ela já fez muito, ela fica com esse temor de a qualquer momento isso vir contra ela. É como se o universo fosse se vingar. Existe um sentimento de culpa aí que não está bem resolvido e a pessoa teme a qualquer momento ser punida pelo mesmo mal que ela já fez a outrem. Ok? Isso é importante a gente saber. Portanto, vamos começar a entender esse ciúme que de vez em quando, ou persistentemente, algumas pessoas têm. Tá? Uma outra questão são as questões também vindas da infância. Muitas vezes as pessoas elas têm uma vivência juntamente afetiva, né, juntamente aos pais, que houve muitos vazios. Então, por exemplo, pessoas que foram abandonadas, né, ou pessoas que cresceram no lar em que os afetos eram extremamente por base de competição, sabe? Quando, por exemplo, numa família não criam os irmãos na base da amizade, da cumplicidade, mas sim sempre um comparando com o outro, ou o pai e a mãe que acaba sempre colocando para o outro, para a criança, ameaças de perdas, se caso ela não fizesse assim, não fizesse assado. Então, existem pessoas que acabam se fixando numa determinada relação de afeto devido a essas bases familiares em que elas nunca estão seguras de serem amadas. Nunca. Porque nunca foi dado a elas essa segurança base de que elas têm valor, de que elas são pessoas amáveis e amadas por esses pais, por essa família. Então, é como se no futuro ela fosse projetar também nas suas relações amorosas essa mesma insegurança. É como se elas não tivessem esse referencial. Sim, eu posso me sentir amado porque eu sou amável. Não, elas sempre desconfiam. É como se elas não fossem dignas de serem de fato amadas e desejadas. Então elas sempre desconfiam de que o outro pode estar traindo ou pode estar abandonando-a a qualquer momento. Ok? É importante saber disso porque esses são casos específicos em que a pessoa de fato precisa procurar ajuda. Porque é um tormento íntimo que ela vive. Aí as pessoas falam, o ciúme é problema de autoestima. É genérico e superficial demais. Tudo na vida está relacionado à autoestima, a como você se relaciona com você, a tua aceitação e aprovação em relação a quem você é, com todos os seus potenciais e limitações. Isso aí é genérico, né? O que a gente precisa adentrar é nessas relações internas sobre os afetos. Então, como que você de fato se sente diante da vida, do mundo, em que parece que você nunca consegue ter a certeza de que você é amável. Porque nem sempre nós vamos ter a certeza de que o outro nos ama. Mas nós precisamos entender que para muita gente nós somos amáveis, sim. Mas se essa referência, se essa ideia jamais existiu nessa pessoa, se ela nunca passou por uma vivência em que ela pudesse acreditar que ela é uma pessoa amável, ela vai sempre tender a desconfiar do sentimento do outro e achar que qualquer outra pessoa merece aquele amor. Com relação às questões de perdas, ninguém gosta de perder nada nessa vida, né, gente? A gente sabe disso, né? A gente não quer perder nada nem ninguém. Porém, a fase adulta nos mostra que nós vamos ter que enfrentar essas perdas. Quando essas perdas vêm desde a infância, mas num sentido de saber tolerar essas perdas, porque perdas fazem parte, ótimo. A pessoa ela vai se construindo, ela vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo afetivamente, entendendo que perdas são necessárias mesmo para essa maturação. Agora,
Quando você não consegue ter uma boa resolução frente a perdas na sua vida, qualquer ameaça de perda, no sentido de pessoa ou de afeto, é extremamente doloroso para você. É aí que o ciúme começa a ter até mesmo uma conotação, uma abrangência, uma toxicidade até física, porque existem pessoas que ficam com insônia, sentem tremores, ansiedades, mal-estar e por aí vai. Pela simples ameaça, sendo real ou imaginária, da perda de afeto ou daquela pessoa em sua vida. Uma outra questão é quando, muitas vezes, nós confundimos a paixão, o sentimento, o amor com a possessividade, né? Então, isso também advém muitas vezes de umas estruturas de cultura, né, de ordem familiar e cultura assim também social, vamos dizer. Por quê? Aí algumas pessoas não gostam, mas aí eu vou ter que falar, né, com relação ao sistema patriarcal em que o machismo ele se estruturou de forma em que as mulheres eram colocadas como, sim, propriedade do homem, né? Historicamente falando. Hoje em dia, nenhum homem vai dizer, mulher, você é minha propriedade. Porém, o sentimento herdado, essa cultura, essa herança cultural herdada, quando ela não é analisada, ela não é revelada, quando a pessoa ela não se conscientiza de que ela pode estar trazendo esses traços, até porque ela viu seu bisavô, seu avô, seu pai agindo assim com outras mulheres. Então, se o cara, ele não para e diz, pô, esse padrão de relacionamento não é mais, não cabe mais na atualidade, sabe? Ele vai, então, encontrar, né, um desastre. Porque se, por um lado, algumas mulheres ainda se permitem a esse tipo de relação extremamente nociva, muitas e muitas outras não permitem. Então, temos aí uma questão cultural que, mais uma vez, eu vou estar sempre levantando, que nós estamos precisando sempre estar revendo. Um outro ciúme, que não é muitas vezes assim, que eu não vejo muita gente falando, mas ocorre também de ter componentes homossexuais ou homoafetivos. Às vezes, o cara está achando que a mulher tem muito ciúme dele, assim, porque muito o quer, porque muito o deseja. E às vezes não é dele, não é exatamente por ele ser o grande objeto de desejo dela. Às vezes ela pode estar interessada na mulher rival. Isso acontece. E aí o cara se sente extremamente assim, envaidecido, né? Nossa, essa mulher, ela fica assim, ela tá fixada naquela minha amiga, tá fixada naquela minha ex-namorada, que não sei o quê, sabe? Ou naquela nossa amiga em comum, né? E ele tá achando que é por ele, tá se sentindo, né? E até provoca mais ainda. E, no entanto, muitas vezes essa mulher pode estar mais, de fato, interessada na outra, né? É na que supostamente é sua rival. Pode ser consciente ou inconsciente. Na maioria das vezes é inconsciente até que isso comece a realmente a dar na pinta. Mas muitas vezes fica nessa questão sombria, nessa dúvida, né? Se a mulher ainda não se relaciona bem ou não entendeu muito bem os seus conteúdos homoafetivos ou homossexuais, ela provavelmente vai negar e ficar projetando no outro o tempo inteiro essa relação, né, de ciúme, enfim. Mas o desejo pode estar justamente na rival. Como o homem também. Às vezes o cara cisma com outro cara. Ele não tem ciúme, não é de todos. Ele vai cismar com aquele cara. E às vezes isso pode também acontecer, né?
se ele não tem essas questões bem resolvidas e bem elaboradas na cabeça dele, ele vai ficar atormentando aquela mulher mais por um desejo contido em relação ao outro homem do que propriamente a mulher. Portanto, não se iludam quando os excessos de ciúme, né, virem até vocês, porque pode estar muito longe de qualquer prova de amor. Diz muito mais respeito à pessoa que sente, respeito à história dela, às vivências dela, os afetos, do que propriamente a você. Tá bom? Aqueles que gostam de, na sua vaidade ou nas suas carências, estimular o ciúme do outro, ficar fazendo esses joguinhos, né? É melhor que repensem. É melhor que repensem. Primeiro porque você está jogando com os sentimentos, com a vida emocional de uma pessoa, e isso pode ser sério, tá? A não ser que seja aquela coisa muito pontual para apimentar a relação naquela noite, não sei. Mas tomem cuidado, tá? Um outro ciúme que possivelmente vai já para uma ordem mais patológica é daquele ciúme obsessivo. Então a pessoa fica buscando todos os indícios para justificar aquele sentimento de traição. Nada aconteceu, mas existem indícios, existem pistas. Ela ainda não pegou nenhuma, ela tem só uma leve impressão. Então ela começa a invadir o celular, ela começa a invadir as redes sociais, ela começa a prestar atenção em quantas curtidas o outro recebeu, quais os comentários, se ele respondeu, sabe? E aí ela começa, então, a criar, né, várias situações para ela poder pegar todos esses indícios. Isso também é muito complicado, porque toma um tempo enorme da vida dessa pessoa. Essa pessoa para praticamente a sua vida para viver em função de descobrir alguma coisa. Nesse momento, ela está sendo totalmente controlada por esse ciúme. Isso é absurdamente tóxico. Ela realmente, né, deixa, né, de olhar para si, de viver, de repente, 1000 momentos encantadores com essa pessoa, porque ela está vivendo no seu imaginário a ameaça do abandono ou da traição. E aí a gente tem que abrir uma relação com essa questão, né? Quanto da nossa vida psíquica nós nos dedicamos aos projetos reais da vida diária e quanto dessa energia psíquica a gente dedica a esse imaginário, a essas fantasias, a essas construções. Isso é bem comum dentro de relações que nós estabelecemos no mundo virtual, em que as pessoas às vezes não se conhecem, passam tempos e tempos ali conversando, trocando várias mensagens e curtidas, etc. E começa a ter uma relação ali, meio que, sabe, por mal ou por bem, está tendo uma relação, todo dia se falam, mas essa relação não vai por um aspecto da realidade. E aí o que acontece? Você começa a viver dentro do imaginário, né? E aí fica aquela coisa, né? Qualquer outra linguagem dentro do mundo virtual passa a ser os sinais de alguma coisa, né? Entende? Mas você nem tem uma relação real com essa pessoa. Você nem tem a relação. Você nem tem, você está se programando, está construindo, está tentando marcar um encontro, está tentando se conhecer, mas já se passaram o quê? Um mês que vocês estão ali, já construíram imaginariamente alguma coisa, mas não tem uma relação em si, mas você já está vivendo nesse imaginário e sua vida está sendo consumida por essas fantasias. E aí é complexo, né? Bem complexo. Por isso que as pessoas precisam não temer a realidade, gente. Porque vão sofrer de qualquer maneira.
o mundo virtual também faz sofrer, porque tudo guarda relação com as fantasias, anseios e desejos configurados ali, não é? Uma outra questão é quando já existe uma questão mais assim, quando a pessoa já tem outros problemas de ordem, de transtornos mesmo, então psicóticos, né? E aí a pessoa de verdade, ela começa a delirar, né? Então ela tem a mais absoluta certeza no seu delírio de que ela é traída, só faltam as provas. Ela não padece da dúvida, ela tem a certeza. E aí ela começa a fazer um outro percurso de comprovação. Para ela já viu todos os indícios, agora ela tem que provar. Entendem? E com isso ela começa a perseguir essa pessoa, né? Se ela puder perseguir tanto no mundo real quanto no mundo virtual, ela sim fará. E aí isso vai crescendo numa proporção que isso realmente vai trazer graves prejuízos para ambos, tá? É isso. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta para a gente ir prosseguindo. Às vezes, sim, como eu respondi, a Amada está aqui falando com a gente, é considerado, às vezes, sim, quando você se encaixa mais ou menos nesses relatos que eu acabei de fazer, né? Principalmente quando ele se torna um prejuízo na sua vida. Ali já está da ordem patológica. Agora, existem pessoas que, quando percebem que o seu ponto frágil emocional é o ciúme, tem gente que gosta de se aproveitar disso, né? Não tem? Homens ou mulheres. Tem mulheres que adoram ficar fazendo sempre os mesmos joguinhos, né? Quase que descaradamente. E homens também. Tipo assim, fazem coisas que sabem que propositadamente aquela pessoa vai ficar insegura. Então, isso é uma jogada que você também tem que perceber. Se a pessoa está fazendo isso porque naquele momento ela está se sentindo insegura e quer chamar a atenção para você, né? Ou se ela goza com isso, se ela se excita com a tua vulnerabilidade. Você tem que prestar atenção, colocar a questão na mesa com a maior franqueza do mundo e vamos conversar sobre isso. Sendo que, muitas vezes, essa sinceridade para um diálogo de relação, para uma DR, muitas vezes ela não acontece de ambas as partes. Porque existem pessoas que são muito orgulhosas, não conseguem admitir nenhuma insegurança, nenhum erro, nenhum engano, nenhuma vacilada, absolutamente nada, nada. Com esse tipo de gente não tem diálogo, não tem. A pessoa não admite, a pessoa não tem honestidade emocional. Gente, com essas pessoas não tem diálogo. Você até tenta, mas viu que não dá? Está mentindo diante do óbvio? Está negando mediante o óbvio? Desiste, desiste. E não seja refém dessas jogadinhas, tá? Banaliza, banaliza. Eu estou pensando aí em preparar um material, não sei se vai ser um workshop, alguma coisa assim, em que eu vou dar para as mulheres algumas dicas para ficarem bem espertas. Não sei se eu vou abrir para os homens, não sei, vou pensar. Estou brincando, talvez eu abra para todos, é óbvio, porque eu sou psicóloga, eu trato de homens e mulheres. Inclusive, alguns anos atrás, poucos anos atrás, uns 3 anos atrás mais ou menos, foi bem interessante, em que um homem, né, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vi que você fala muito de machismo, né, e tal, então eu vim aqui porque eu quero tratar disso. Uau! Cara,
Eu falei, o quê? Foi o único, hein? O único que chegou admitindo. E era aquele tipo bem forte mesmo, sabe? E eu falei, por quê? E aí ele falou assim, porque eu vi que, cara, eu tô só tendo prejuízo, eu não tô mais conseguindo me relacionar com as mulheres, não estou conseguindo me relacionar bem com a minha esposa. E outra, eu vou ter uma filha. Olha que coisa linda. Eu falei, então, seja bem-vindo. Máximo isso, né? E a gente pôde ver dentro dessas concepções que ele tinha machistas, de como foi a criação dele e tudo mais, e a gente pôde ver o ciúme dele, quanto estava relacionado à concepção que ele tinha de mulher para ele. Né? Apesar dele amar muito a mulher dele, mas ele tinha uma concepção tanto objetal, que era a forma que ele aprendeu, né? De acordo até mesmo com a criação, em ver como o pai tratava a mãe, etc, etc. E aí, a partir do momento que ele se viu na possibilidade, né, de ser pai de uma menina, aquilo deu um giro na cabeça dele. Porque ele pensou assim, eu não quero que nenhum homem trate minha filha dessa maneira. Foi bem bacana, foi um trabalho bem bacana mesmo. Bem bacana. E era assim, jovem, né, seus 30 e poucos anos, enfim. Foi bem bacana. Então, só estou falando isso, gente, porque assim, apesar de eu fazer críticas ao sistema patriarcal e machista, o meu trato com o ser humano, com o homem em si, é extremamente sensível. É exatamente como eu trato qualquer outra, uma mulher, ou uma criança, um adolescente, enfim. Tá? Mas quando eu faço críticas ao sistema, eu sou firme, porque faz parte, né, da estratégia de que acorda mulheres, não se submetam a isso, acordem homens, vamos melhorar nossas relações. Só isso, tá ok? Então, se eu fizer esse workshop, provavelmente eu vou abrir para os homens, né? Apesar de que eu fico sempre naquela tendência de querer contar os segredos só para as mulheres. Uma outra questão, deixa eu ver, há mais uma pergunta. Não, tudo bem, Cristóvão. Quem não tem ciúme não quer dizer que não ame, não. Tudo certo. Vai ver, você realmente tem uma relação muito 100% com o amor em si. Tudo bem. Tá bom? Deixa eu ver. Ah, e a Daiane perguntou uma coisa bem legal. Vamos lá. Deixa eu só ver. Ai, já tem 33 minutos. Me dá uma aflição esse horário. A Daiane está perguntando o seguinte: como reagir a homens ciumentos? Como você lida com homens inseguros? Então, Daiane, eu vou responder. Então, eu lido assim, olhando, né, todas as minhas histórias, enfim, depende muito de como esse homem sinaliza ou exerce esse ciúme, tá? Então, por exemplo, né, eu já passei por algumas situações muito difíceis. Eu era muito jovem, e já passei por outras situações em que, bom, né, eu já sou descolada, assim, já me conheço bem e, enfim, são várias questões. Se o cara, ele é de um temperamento meio que paranoico, até mesmo porque ele faz muito, já fez muito, e aí ele começa a achar que ele não merece o seu amor, né? E aí ele começa a achar que a qualquer momento
alguém vai tirar você dele, né? Então é aquele tipo que começa a ficar persistentemente naquela perseguição. E eram situações, por exemplo, chegava do nada em casa, a qualquer hora, no meio do trabalho, do expediente, vistoriava a casa toda, né? Eu era bem jovem, vistoriava a casa toda para ver se não tinha alguém escondido, entendeu? Ou então estava na rua e alguém olhasse para mim e começava a querer criar confusão com a outra pessoa, querendo agredir o outro cara, do nada, simplesmente porque olhou. Ou porque começava a cercear minha liberdade em todos os sentidos, né? Para me manter sempre sob o controle dentro daquele lugar, dentro de casa, dentro de uma certa domesticidade, de uma vida doméstica e etc. Entendeu? E me separei, óbvio, né? Mas eu era bem jovem e o que acontece? São vivências que, né, criam repercussões e depois você tem que resolver isso. Eu consegui resolver de forma a não admitir mais isso, né? Existem mulheres que às vezes acabam reproduzindo essas vivências, elas não conseguem parar, elas não conseguem dar o limite, elas não conseguem sair da relação, elas não conseguem dizer não. Elas ficam muito reféns disso porque elas entenderam que aquilo é o cuidado para com elas. Entendeu? Esse é o perigo. Quando a mulher começa a romantizar esse nível de relação ciumenta, né? Então é isso. Né? Então, se você começa a romantizar isso para não ver o quanto você não está sendo vista como mulher e apenas como objeto, porque dói. Porque, no fundo, você, o que ele está querendo fazer comigo? Pior, né? Entende? Quando você começa a desmembrar isso, sabe, você tem que assumir essa dor, essa frustração, essa decepção e botar um limite e jogar para escanteio, jogar fora, colocar para fora. Esse eu coloquei para fora, definitivamente. Acabou, tá? Agora, existe o ciumento, né? Que é aquele que é muito comum, né? Fica emburrado. O cara não fala. Acontece qualquer coisa, alguém escreve alguma coisa na rede social, ou algum amigo seu de muito tempo chega numa festa, te vê, vai, berra teu nome, te abraça, te beija, coisas assim. E aí, de repente, o cara do nada fica emburrado e não fala com você sobre o que está acontecendo. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, o cara praticamente te ignora. Isso aí, porra. E aí você está falando, o que está vendo? O que está vendo? E aí quando resolve falar, é só agressão, né? Tipo assim, como se você fosse culpada por tudo, né? Aí o cara quer te culpabilizar, né, do carinho que o outro te tratou, quer te culpabilizar dos olhares daquela festa, quer te culpabilizar pela roupa sensual que você estava naquele dia, quer te culpabilizar pelo teu jeito mais extrovertido e espontâneo, sabe? O cara quer te culpar de tudo. Então, essa é uma outra questão que também, assim, vamos conversar, sabe? Temos que sentar e conversar. Agora, punir o outro através do silêncio, do afastamento, dessa questão de ignorar, de dar vácuo, isso aí me brocha completamente. Eu dou uma única chance. Quer conversar? Não quer? Foda-se. Não sabe? Foda-se. Entendeu? Eu não posso ficar carregando a neurose do outro. Agora, se isso está acontecendo com frequência, vamos conversar, né? Vamos tentar entender isso, sabe? Até que ponto, né? Nós estamos implicados nessa pequena crise, né? Que pode estar acontecendo na relação, porque o ciúme detona crises. Então, assim, vamos conversar para ver as implicações de cada um? Né? Vamos, assim, conversar para ver até que ponto isso faz mais parte de uma insegurança pessoal, do teu imaginário ou de uma realidade de fato,
Será que existe algum jogo aí, meio que inconsciente, que a gente está fazendo um com o outro sem querer, sabe? Existem essas coisas. Quando a gente faz, por exemplo, terapia de casal, nossa, tanta coisa é revelado ali, sabe? E que às vezes as partes, elas estão muito comprometidas com aquele sintoma daquela relação, né? Só que tem que ter essa abertura emocional e tem que ter essa maturidade para chegar e conversar e vamos ver, né? Vamos ver, sabe? É muito complexo essa questão de você chegar para o outro e debater sobre esses assuntos, como, por exemplo, o ciúme, porque as pessoas, principalmente os homens, eles se sentem muito vulneráveis quando eles se sentem naquela condição de admitir alguma coisa. Como se a mulher fosse se tomar o poder da relação. Isso é um grande equívoco, porque relação é cumplicidade, é troca. Se a relação virar disputa de poder, acabou, acabou. Alguém vai ser objeto e alguém vai ser o sujeito. Acabou. Porque se um vai ter o poder, é sobre o quê? Sobre o outro. Não existe. Acabou. Isso não existe mais. Homens que não conseguirem entender isso vão ficar, então, para aquele perfil, né? Enfim. Não busquem mulheres que não são assim, cara, porque você não vai conseguir mudar, porra. Uma merda isso, e acontece, sabe? Acontece. Tá na minha cara que eu sou uma pessoa, sabe? Que eu não sou muito tida, né? A esses níveis de controle. Tá na minha cara isso. Então, assim, porra, não se aproxima, então, né? Então, vamos tentar encontrar, né? Você conhece a pessoa, analisa a pessoa, peraí, eu vou dar conta de ter uma relação legal, bacana com essa pessoa? Ela tem essas inúmeras qualidades, mas ela tem isso que me vulnerabiliza. O problema não é o outro, é aquilo que do outro desperta em você. Essa é a questão que ninguém quer admitir, né? Então, vamos lá. Se você, de repente, se apaixona, né, por um cara, deixa eu ver, um ator, né, um cara maravilhoso, Marrone. Vou dar um exemplo, Dai. Se você se apaixona por um homem maravilhoso, ator, né, assim, de cinema, aquela coisa assim louca, e você se casa com esse cara, você vai ter que saber, né, se todo aquele contexto ou o jeito que ele lida aí com as fãs, etc, se aquilo vai te vulnerabilizar muito. E se vai, por quê? Quais são os seus conteúdos ali que não estão lá, sabe, muito bem elaborados, resolvidos, que vão te deixar, que vão te despertar dor, sofrimento, abandono, traição? Entende? Então, vamos cuidar disso. Não dá para cuidar? Então não se envolva com esse tipo. Não quer cuidar? Não se envolva. Agora, você tem que saber isso. É que existem questões nossas que nós que incapacitamos para ter uma relação saudável com outra pessoa. Aí você fala assim, pô, procura análise, gente, procura uma terapia, resolve essas questões para você viver relações mais saudáveis, intensas, maravilhosas, cheias de amor, sabe? Ninguém quer. Ninguém quer ter esse trabalho, quer que o outro chegue pronto para você. Prontinho, ó, você tem que ser assim, não me frustre, não me traia. Cara, isso não existe. Você tem que trabalhar as questões para você também ser minimamente amável, desejável para o outro, dentro de uma relação saudável. Não é? Aí, ainda continuando a resposta da Daiane. Então, se o cara não conversa, se o cara não tem essa coragem moral, porque eu acho que é uma coragem moral chegar e falar assim, é uma honestidade emocional, entendeu? Porra, vamos falar sobre isso? Cara, eu sei que você não tá fazendo nada demais, mas eu morro de ciúme de você. Eita, se o cara chega de boas para falar isso, aí eu fico louca. Acho lindo, porque eu adoro verdades.
Aí vem até uma erotizaçãozinha, sabe? Vamos resolver isso de todas as formas, meu lindo. Que isso? Vou te deixar seguro agora. Mas para merecer isso tem que ter honestidade, né? Uma honestidade que requer essa certa humildade, sabe? E da mesma forma que se eu tiver, eu falo de boas, mas o cara também tem que ter tem que merecer essa verdade. Porra, tem cara que se você fala a verdade, cara, que merda. Cara. Ai, meu Deus. Tripudia, enfim. Homens e mulheres fazem isso, né? Então, hoje em dia, esses encontros de pessoas mais autênticas, verdadeiras, que consigam ter essa coragem de expor, né? É uma coisa muito rara, mas é possível se você começa, né, pelo menos desde o início, a tentar construir uma relação assim. Aí, se você vê que o outro não tem essa linguagem de jeito nenhum, aí, cara, não tem mais o que fazer, né? Vai ficar ali batendo, sabe, ponto de faca, né? É isso. Eu acho assim. Com relação à erotização do ciúme, né? Que eu falei que é aquela coisa assim de que, ai, vamos aproveitar então e resolver tudo que tiver que resolver. Você me excitou agora. Também tem que ter cuidado, tá, mulheres? É uma dica gostosa, tá? Porque às vezes esse ciúme, porra, às vezes você acabou de conhecer aquela pessoa, ainda tá naquela lua de mel, você tem medo de perder. Ainda mais com o lance que eu falei no último vídeo, né? Introdutório, que a gente está numa sociedade que as ofertas, né? Tá todo mundo aí se expondo para todo mundo, mandando nudes, mesmo que o outro não peça, e tá todo mundo assim, sacou? Então todo mundo fica com medo, né? Tipo assim, ai, qualquer hora vai surgir, né? Então essas coisas são normais. Então quando isso é exposto e você abrir para uma certa erotização, no sentido de transformar aquilo num momento pontual em que há desejo e há uma maior descoberta ainda um do outro, há uma entrega emocional ainda maior um para o outro, isso é maravilhoso, sabe? Sei lá, faz pinta e borda com esse cara no melhor sentido do termo nesse dia. Não vai ficar ofendida, sabe, por causa de um ciúme. Não precisa disso, né? É isso. Agora, se isso é recorrente o tempo todo você for erotizar, também já te aviso, hein? Se se transforma numa droga, vicia. Vicia. Então, erotizem também momentos de amor, de tranquilidade, de paz, de harmonia. Vão erotizando tudo que for bom também. Porque senão vocês viciam a relação nos desentendimentos que no após é maravilhoso, porque todo mundo vai para a cama se comer, entendeu? Então, cuidado, porque você vicia a tua relação em jogos afetivos, em que você vai obter prazer depois de muito desgaste, de briga, de ofensa, aí não dá. Tem que tomar cuidado. Então, uma erotização, né, de vez em quando, após um ciúme, é delicioso. Mas também que seja em outros momentos, né? Tudo bem? Para que isso não se transforme em linguagem de prazer fixa, tá? Eu tenho que ter essas responsabilidades. Gente, fazer live é uma coisa séria, porque assim, é ao vivo. E eu tenho que repensar rápido, tá? Eu tenho que ter essas responsabilidades para sinalizar, porque senão, já viu, né? Vão falar assim, aquela psicóloga lá disse para erotizar o ciúme. Fudeu. E eu falo sobre relações abusivas, então eu não posso... Eu não posso errar nesse sentido, né? Eu tenho que deixar tudo muito claro. Poder eu até posso, né, gente? Eu sou humana, mas eu prefiro, nesse quesito, não errar. Mais alguma pergunta? Nós temos 40... temos 49 minutos.
Deixa eu ver. Quem já sentiu o ciúme aí como se fosse uma droga? Tem gente que se vicia nisso, gosta de, assim, porque às vezes o ciúme, às vezes quando você percebe, ou quando há uma situação em que você percebe que é o ciúme, aquilo pode ser excitante, né, gente, na relação. Mas não pode ser um jogo, entendem? Porque senão a gente vai estragar tudo. E essa questão da toxicidade, o que é a toxicidade? É quando você começa a criar, né, dependências, situações, circunstâncias em que você começa a relacionar a prazer, sabe? Eu tive assim uma relação em que depois de um determinado momento, não sei se foi pela própria maturidade da relação, em que eu não tinha mais ciúmes, eu não tinha ciúmes. E eu falei isso para a pessoa, porque eu percebia que essa pessoa estava sempre querendo provocar um ciúmezinho ou outro, e aquilo me afastava. Aquilo me afastava, sabe? Porque você percebe que é intencional, sabe? Por uma insegurança do outro. Ah, que saco isso, eu não tenho paciência. Então, isso me afasta, por exemplo, sabe? Então, e às vezes você não sentir mais ciúme é porque você já pode ter alcançado uma maturidade maior naquele sentimento, né? Não exatamente o desinteresse. O que veio fazer com que eu me desinteressasse era justamente o afastamento dessa pessoa quando não conseguia, né, que eu, enfim, era o afastamento pelo próprio ciúme dessa pessoa, porque aqui, quem é muito ciumento vai querer te provocar ciúme. E como eu não entrei nessa onda, né, enfim, essa pessoa foi cada vez mais se afastando. Isso, em vez de me puxar para reconquistá-lo, me afastou mais ainda. Então, eu me conheço, né? Então, você tem que saber disso. Qual é a tua vulnerabilidade, né? Se a pessoa que se afasta de você, você fica mais ciumento, mais obsessivo, mais grudento, ou você tende, sabe? Como é que é isso? Porque o outro que convive com você também pode ter essa reação, né? Então, eu não sou uma pessoa que responda bem ao outro me ignorar ou a me punir. Também não respondo bem à punição, sabe? Eu não sou de punir ninguém, eu não sou de me vingar, eu não tenho isso. Eu tenho diálogo, vamos lá. Eu faço o confronto da palavra, do diálogo. É o mínimo civilizatório que a gente pode fazer, né? Agora, quem não dialoga se vinga e pune. Cuidado. Quem não senta e conversa vai te punir ou vai, enfim, vai te punir de N formas, vai se vingar de N formas e provavelmente poderá te trair por pura vingança. Por isso que eu digo, se não tem papo, se não tem conversa, cara, não tem relação. Só tem hierarquia de poder. E ninguém merece isso nessa vida. Vamos falar sério, né? Nem homens, nem mulheres. Ah, o Gorochi está falando que quer participar de todas as lives sobre casal. Ah, que bom. Vamos fazer. Tem muita gente pedindo assim, eu estou achando o máximo. Eu acho que as pessoas querem que dê certo, né? Eu não sei nem se eu sou a melhor pessoa para fazer essas lives, mas eu me comprometo e trazer o melhor possível, né? Mas dentro de uma concepção assim saudável, que respeite as individualidades, a liberdade, sabe? É isso, não é? Ai, gente, Mariana tá aí. Que bom, que gostou. Ai, aqui minha amiga psicóloga. Ai, que bom, Josilene.
Ah, que bom que você gostou. Quando você quiser dividir aí uma live comigo, tá super convidada. Você, todas vocês, viu? Todos vocês, quando quiserem dividir, bater papo ao vivo com todo mundo, me manda um direct, a gente combina, tá? Ou então pede aí na hora e aí a gente faz de improviso. Tá tudo certo, tá bom? Cléris está gostando? Então, nós só temos mais 5 minutos. Tem alguma pergunta, Cléris? Você que é só um pouquinho ciumento? E outra coisa, gente, se vocês por acaso tiverem um parceiro ou uma parceira que não expressem ciúmes, tá? Fiquem de boas, cara. Não se viciem também no ciúme do outro, sabe? Isso aí não é legal. Sabe? Isso fala de padrões que provavelmente você já traz, que pode ter sido viciante. Isso é sério, isso é muito comum. E aí, na próxima relação, você acaba fomentando aquilo, porque foi a maneira que você se fixou em termos de relacionamento, entende? Cara, tem que renovar tudo diante de uma outra pessoa. Isso é difícil pra caramba. Por isso que o diálogo é essencial, para que as pessoas se diferenciem. E outra coisa que é muito comum, gente, parem de comparar pessoas, que saco. A Daiane me perguntou também, né, como que eu reajo. Por exemplo, às vezes as pessoas gostam de ficar comparando com outras, né? Aí fica falando da história toda que teve com aquela ex, ou com aquela mulher, ou com aquela isso, com aquela aquilo. Ai, misericórdia. Primeiro, eu não tenho muita paciência para ouvir, porque assim, não me interessa, não diz respeito à minha vida, sabe? Mas, enfim, início de relação, todo mundo, né? Escuta. Ok, já contou tudo, falou sua biografia, tá tudo certo, agora vai, né? Vai adiante. Mas não, tem aquela pessoa que fica o tempo todo fazendo aquelas comparações, lembrando isso e aquilo. Cara, isso me brocha completamente, porque a pessoa tem que ir para um analista. Eu sou analista, mas então me pague. Saia da posição, vá para a posição de paciente e me pague. Porque eu não estou aqui para ser analista, né, de marido, de namorado, do que seja. Isso aí também é muito chato. Então, eu sou muito aberta ao diálogo e etc, mas vamos lá, né? Se a pessoa persiste nesse padrão, cara, muito chato. A pessoa tem que tratar disso, porque ela está falando o tempo inteiro da história de vida dela e fazer comparativos para te deixar vulnerável, insegura. Sabe aquela coisa assim, em que momento você vai alcançar esse ideal? Porque assim, quando as relações acabam, muita gente começa a idealizar o passado. O troço foi um horror. A pessoa parece que esqueceu o horror e só fica depois na nostalgia dos bons momentos. Aí fica te falando, e sabe, tipo assim, ai, porque fazia assim, porque fazia assado. Putz, grila, eu não faço isso com os homens. Os homens que eu já conheci, já se foram. Se foram. Eu não fico colocando homens do passado, por maravilhosos que tenham sido, para o atual. Porque isso é uma sacanagem, sabe? É isso. Essa é uma das imaturidades que eu não tenho a menor paciência e acho que ninguém tem que ter. Tempo perdido. Vamos falar da gente, né? Dos nossos sonhos, projetos, anseios, desejos, fantasias picantes um com o outro. É isso que interessa, não é? A relação. Se é fechada, tem que ser assim. Ok? É isso, meus amores. 59 minutos. Vou me despedir de vocês. Foi um prazer. Estou feliz. Vocês me fazem um bem enorme. Obrigada, muito obrigada mesmo. Qualquer temática, põe aqui no direct que a gente faz. A gente debate, tá bom? Beijo. Eita, é onde eu encerro.